Beleza, pessoal. Boa noite para todo mundo. Aulinha bem rápida aqui de termodinâmica, tá? Muito importante para algumas provas aí que vocês vão fazer. O pessoal do segundo ano aí vai fazer o PISM 2, o pessoal vai fazer o PAS 2, matéria importante para Enem. Não vou perder muito tempo, já vou começar. Seguinte, galera. Antes de a gente começar a falar da termodinâmica, né, vamos falar um pouco de gases, porque o estudo da termodinâmica se baseia no estudo dos gases. Matheus, Gabriel, Kenneth, Yasmin, vocês podem me dar um alô aí se vocês estão conseguindo me ouvir certinho. Pode falar no chat aí se vocês estão conseguindo me ouvir. Beleza. Então, galera, eu vou ser bem direto aqui. A aulinha que eu acredito que 1 hora a gente fecha a teoria toda, não é uma teoria muito extensa. Não tem uma matemática muito difícil, é uma matéria muito mais conceitual do que matemática. Então, por isso, galera, até por ser uma matéria muito mais conceitual que matemática, é muito importante que vocês prestem bastante atenção na teoria, tá? Isso aí é muito cobrado no Enem, cobrado na UERJ. PISM 2 vai cair questão discursiva disso, mas a parte teórica da matéria é muito mais importante que o desenvolvimento matemático. Então, fiquem ligados nisso. Vamos lá. Então, variáveis do estado gasoso, galera. As principais variáveis de um gás perfeito são massa, volume, temperatura e pressão. Principalmente volume, temperatura e pressão. E dentro da massa nós temos o número de mols, tá? Quanto mais massa de um gás, mais mols daquele gás você vai ter. Beleza? Dadas as 3 delas, a quarta estará perfeitamente determinada. Ou seja, se você tiver 3 dessas variáveis, você consegue calcular a quarta. Tudo bem? O que é um gás perfeito ou ideal? Num gás perfeito, o que nós temos? As leis que regem as transformações, lei de Boyle-Mariotti, para a transformação isotérmica, que nós vamos explicar, lei de Gay-Lussac, transformação isobárica, e a lei de Charles para transformação isovolumétrica. Nós vamos explicar cada uma delas rapidamente. São meras aproximações da realidade, desde que baixa pressão e elevada temperatura, um gás obedece razoavelmente a essas leis, sendo denominado de um gás ideal. Então, é uma condição para que ocorra essas leis aqui. Então, mas todas as questões que vocês trabalham em nível médio em física vai trabalhar com gás ideal, tá? A gente só estuda gás real em ensino superior. Equação de Kepler-On. A equação de Kepler-On vai obedecer uma relação entre as 3 principais variáveis do estado gasoso, que são pressão, volume e temperatura, tá, galera? PVT. Então, vou pedir para vocês tomarem um cuidadozinho para quem vai fazer prova discursiva, né? A pressão aqui está com P minúsculo, mas geralmente a gente usa P maiúsculo, tá? Que eu não consegui trocar, porque ia dar muito trabalho para trocar, beleza? Então, só para vocês tomarem cuidado para quem vai fazer prova discursiva de física. Geralmente, adota-se mais pressão com a letra P maiúsculo. E N é o número de mols dado por essa expressão aqui. Vocês estão acostumados com a expressão PV igual a nRT, jogando T para cá, multiplicando. Mas quando você escreve ela assim, você já começa a desenhar a lei geral dos gases, que a relação matemática PV sobre T é sempre constante. O número de mols de um gás e a constante R vão sempre ter o mesmo valor, tá? Isso não se altera. Daqui a pouco nós vamos explicar melhor isso. Então, esse é a constante proporcionalidade, aí você chega nessa fórmula aí, PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, T é a temperatura, sempre em Kelvin. Já vou adiantando para vocês, a gente vai usar muito uma conversão de Celsius para Kelvin. Como que eu faço para converter de Celsius para Kelvin? Muito fácil. Adiciona 273, só fazer isso, beleza? Porque as questões sempre vão dar a temperatura em Celsius para você transformar para Kelvin, isso já é de praxe das questões de termodinâmica, beleza? N é o número de mols, e o número de mols de um gás, aquela formulazinha da química, pode ser calculada fazendo a razão da massa do gás pela massa molar do gás, ou simplesmente fazendo regra de 3, né? Geralmente a massa molar é dada em gramas por mol, não é isso? Aí você vai pegar e fazer uma regra de 3. Vamos pegar, sei lá, um determinado elemento gás tem 10 gramas por mol. Então, 10 gramas está para 1 mol. 500 gramas está para X mol, você faz uma regra de 3, beleza? Para poder achar isso aí. Ou usa essa formulazinha aí. Número de mols é a massa do gás dividido pela sua massa molar. Tudo bem? Estou acelerando aí no início dessa parte, galera, porque ainda não estamos em termodinâmica. Estou só dando uma revisão de gases, com a matéria que a gente já estudou aqui na aprovação, para poder a gente entrar em termodinâmica, porque acaba dependendo. Massa do gás sobre massa molar. E aqui tem um dado importante, galera.
Essa unidade aqui nem tanto, mas as duas de cima é muito importante que vocês prestem atenção aqui agora. A constante R, ela geralmente na UERJ é dada muito esse valor aqui, 0,082 atm litro por mol Kelvin. Até o UERJ, geralmente, quando dá essa informação, coloca 0,08, aproxima um pouquinho, para ficar mais fácil a conta, beleza? Então, na UERJ dá muito essa daqui. Já no PISM, para quem vai fazer o PISM, ou outra prova discursiva de física, dá muito essa daqui de baixo. Qual a diferença de uma para outra? Nessa aqui, você tem em unidades que não estão do sistema internacional. Pressão em atm, volume em litro, mol e Kelvin sempre vai manter o mesmo. Aqui você tem em unidades do SI, tá? Joule é unidade de energia, beleza? O que é esse joule aqui? Esse joule que aparece aqui, só para a gente já ir contextualizando a aula, é o produto da pressão vezes a variação do volume, que eu já vou explicar para vocês o que é. Mas só para a gente fazer uma análise dimensional rápida aqui, o que é o produto da pressão vezes a variação do volume? Galera, como que eu calculo pressão? Lembra aí para mim. Força dividido pela área. Então, a unidade de medida do SI de pressão é qual? Unidade de força que é qual? Newton pela unidade de área, que é o quê? Metro quadrado. Volume no SI é dado em metro cúbico. Se eu multiplico pressão vezes variação do volume, que a gente já vai definir o que é isso daqui, eu estou multiplicando Newton por metro quadrado, que é a pressão, vezes o volume, que é o quê? Metro cúbico. Aí o que eu posso fazer? Diz para mim. Posso cortar o quê? Posso cortar metro cúbico aqui e metro quadrado aqui, vai sobrar 1 metro ainda em cima. Sobrou o quê, galera? Sobrou Newton por metro? Não, sobrou Newton metro. Newton vezes metro. Newton vezes metro é o quê, galera? Newton é medida de força. Metro é medida de deslocamento. Força vezes deslocamento é o quê? Trabalho. E trabalho é dado em qual unidade de medida? Joule. Ramon, para que você está falando isso? Vou te explicar. Toda vez que tiver joule por mol Kelvin, a pressão tem que estar em Pascal, que é Newton por metro quadrado, e o volume tem que estar em metro cúbico. Beleza? Então, cuidado com isso. Se ela te der a pressão em ATM e você tiver que passar para o SI, certamente ela vai te dar um fator de conversão. Como que converte de ATM para Pascal, que é Newton por metro quadrado. Beleza? O Newton por metro quadrado, galera, nós chamamos de Pascal. Tudo bem, galera? Só uma questão de unidade. Então, 8,31 joule por mol Kelvin é a unidade da constante no sistema internacional, beleza? 8,31 joule por mol Kelvin é a unidade da constante no SI. Já 0,08 é a unidade da constante, não sendo em unidade do SI, mas unidades muito usuais nos gases, tá? ATM e litros são muito utilizados nos gases. Tudo bem até aí, galera? Beleza? Agora nós vamos falar das 3 transformações que podem acontecer no gás. Primeiro, a lei geral de um gás perfeito. Para uma mesma massa de gás, ou seja, não está variando o número de mols, como que pode variar o número de mols? Se tiver alguma reação química ali que libere gás para o sistema, ou se tiver alguma válvula que permita o escape ou a entrada de gás. Quando que vai sair gás? Quando a pressão dentro do sistema for maior que a pressão do lado de fora. Quando que vai entrar gás? Quando a pressão de fora do sistema for maior que a pressão de dentro. Se não tiver nenhuma válvula e nenhuma reação química ocorrendo, o número de mols é constante. A massa do gás permanece a mesma, beleza? Só vai variar PV e T. Pressão, volume e temperatura. A massa do gás não muda. Ramon, já fez alguma questão de física que variou a massa do gás? Já. Uma vez, uma questão do IME. Era basicamente uma questão de química. Então, dificilmente vocês vão ver questão de física que varia o número de mols. Sendo assim, quando eu olho para a fórmula PVNRT, quem são as variáveis do estado gasoso? Só T? P, pressão, mais o quê? Volume e temperatura. E quem não é variável? Número de mols e R, beleza? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar, né, quem não é variável, que é a pressão, o número de mols e a R. Então, você tem um gás aqui com as 3 variáveis PV e T, pressão, volume e temperatura no estado 1,
e ele está evoluindo para o estado 2, você já percebe que o volume fez o quê? Diminuiu. E a temperatura fez o quê? Aumentou. Por que eu visualmente, nesse desenhozinho aqui, eu consigo observar que o volume diminuiu e que o volume do gás diminuiu e que a temperatura aumentou? Fala para mim. O volume que o recipiente está menor, né? Se o recipiente está menor, o gás ocupa o volume do recipiente, ele está com volume menor, ok? E a temperatura? Aumentou a agitação das moléculas, tudo bem? Então, houve uma redução de volume, um aumento de temperatura. Ramon, e a pressão? Pode ter permanecido constante ou não, vai depender do tipo de transformação que está tendo. Isolo NR, igualo. Como o produto NR é constante, você vai ter nessa relação aqui, que é muito importante para qualquer vestibular. O produto da pressão-volume dividido pela temperatura no estado 1 tem que ser igual ao produto da pressão-volume dividido pela temperatura no estado 2. Chamamos isso de lei geral dos gases. Não fiquem preocupados em copiar, não, que depois eu posso mandar esse material para vocês sem problema nenhum, tá? Acabando a aula aqui, eu já envio para vocês, beleza? Então, isso é chamado de lei geral dos gases ideais, beleza? Muito importante. Ou seja, galera, se você alterar uma das propriedades variáveis do gás, as outras duas se alteram para que essa relação matemática PV sobre T permaneça o quê? Constante. Então, se eu aumento a temperatura do gás, certamente pressão e volume vão se alterar. Pode acontecer de só um dos dois alterar? Pode. Mas você não pode ter um sistema gasoso que você altera um desses caras e as outras duas permaneçam constantes. Isso nunca vai acontecer. Uma delas vai ter que variar, tá? Pelo menos. Pode acontecer de variar as duas? Pode. Se as três estiverem variando, você vai usar essa fórmula aqui. Quando uma dessas grandezas não variam, nós temos três transformações que têm nomes muito importantes, que são as transformações isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas, beleza? Esse prefixo iso significa constância, beleza? Isotérmica, o que é constante? Temperatura. Isobárica, baros do grego, significa pressão. Isocórica, coros do grego, significa volume, beleza? Só que a transformação isocórica ela pode ter outros nomes. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. É a única que tem outros nomes. Tudo bem? Muita gente me pergunta, Ramon, e transformação adiabática? É outra coisa. Transformação adiabática não mexe em PV e T, tá? Não altera esses caras. Tudo bem? Transformação adiabática é outra coisa que eu vou explicar mais na frente. Tudo bem até aí, galera? Se eu tenho uma transformação isobárica, eu vou pegar a lei geral e vou fazer o quê? Tirar a pressão. Vai sobrar o quê? V1 sobre T1 é igual a quê? V2 sobre T2. Se eu tenho uma transformação isocórica, eu vou pegar a lei geral e vou fazer o quê, galera? Tirar o volume. Vai sobrar o quê? P1 sobre T1 é igual a quê? P2 sobre T2. Se eu tiver uma transformação isotérmica, eu tiro o quê? O denominador, que é a temperatura. Vai ficar o quê? P1, V1 é igual a P2, V2, que é o que nós vamos fazer agora. Transformações gasosas. Transformação isobárica, pressão constante. Isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Tem esses três nomes. Volume constante. Transformação isotérmica, temperatura constante. Transformação adiabática, o gás não consegue trocar calor com o ambiente externo. Ele nem recebe nem perde calor. Isso vai ser importante para a termodinâmica. Vamos chegar lá, calma. Eu vou falar de tudo isso, mas vamos por partes. Vamos lá. A diabática eu só vou falar mais para o final, quando a gente estiver em termodinâmica. Vitor, a gente está em gases ainda. Isso aqui eu já dei. Isso aqui eu já dei para você da aprovação. Só está faltando termodinâmica. Mas para a gente entrar em termodinâmica, eu tenho que relembrar isso aqui. Aí o problema é seu, que não prestou atenção, que já estava de férias, né? Você sabe que eu te amo, eu estou brincando com você. Cadê? Você fez a tatuagem mesmo? Faz isso não, mano. Pelo amor de Deus, larga isso. Você é muito doido, mano, na moral. Sofia, então vamos lá. Transformação isobárica, pressão constante. O que acontece? Aumenta a temperatura do gás. Estou aqui aumentando a temperatura do gás. O que acontece, galera? Esse gás está submetido a uma pressão. Só que essa tampa aqui é uma tampa móvel. O que significa isso?
À medida que eu vou aumentando a temperatura, a não aumentar a pressão, para aliviar a pressão, essa tampa sobe, entendeu? Quando começa a aumentar a pressão vai empurrando essa tampa para cima para mantê-la constante. Fala, Juju. Das leis? Não. Gay-Lussac? Não, isso não. Só o nome das transformações, isso é importante. Ó, comecei a aumentar a temperatura, ó, ele vai expandindo exatamente para manter a pressão, beleza? Isso acontece em casa quando você está fervendo leite. Forma aquela camada de gordura aqui, de repente aquela camada de gordura começa a subir e toma o leite do fogão todo. Ela sobe exatamente para aliviar a pressão. Tem como aumentar o volume para aliviar a pressão. Então, Sofia, se a pressão é constante, o que nós vamos fazer? Corta ela, o que vai sobrar? Sofia, não me decepcione, me ajuda aqui. Não, esses caras são direto ou inversamente proporcionais? Muito bem, meu amor, perfeito. Nessa transformação, volume e temperatura são diretamente proporcionais. O que aconteceu com o volume aqui? Aumentou. E a temperatura? Na mesma proporção. Se dobrou o volume, a temperatura dobrou. Você só tem que tomar cuidado com um detalhe. A temperatura varia em Kelvin, nunca em Celsius. Mas eu vou dar uma dica. Variação de temperatura em Kelvin é igual a variação de temperatura em Celsius. Se a temperatura dobrar em Celsius, ela dobra em Kelvin. Beleza? Tudo bem? Isso é muito importante, tá? Os valores absolutos de temperatura não são iguais, mas as variações são. Todo mundo entendeu o que aconteceu, então, galera? Se eu for representar graficamente essa transformação, né? Como Sofia falou muito bem, estou muito orgulhoso dela, é uma transformação diretamente proporcional, isso vai gerar uma função desse tipo aqui, ó. Uma função linear. Logicamente, galera, que esse ponto aqui ele nunca vai existir, né? Por que não vai existir? Fala para mim, Júlio. O que esse ponto aqui nunca vai existir? Nunca pode ter o 0 Kelvin, né, galera? É impossível alcançar o 0 Kelvin. Também não existe um volume zero. Volume zero não existe. Então, provavelmente, essa transformação vai começar de algum lugar. Esse valor aqui ele é puramente matemático, ele não é físico. Primeiro, que é impossível alcançar o 0 Kelvin. Segundo, que não existe volume zero. Beleza? Então, essa transformação vai do estado 1 para o estado 2, Sofia. Sofia, se o volume aumentar 2,5 aqui, for multiplicado por 2,5, a temperatura em Kelvin vai ser multiplicada por 2,5, vão variar na mesma proporção. Tudo bem, gente? Pessoal, como eu falei, isso aqui é uma revisão de gases para a gente entrar em termodinâmica. Estou indo um pouco mais rápido, que é uma matéria mais simples. E não fiquem preocupados em copiar. Eu sei que a gente tem mania, tem gente que gosta de copiar porque se mantém mais concentrado, não tem problema. Qualquer coisa, vocês peçam para eu voltar. Transformação isocórica. O que significa isso? Volume constante. Olha o que eu fiz ali. Coloquei uma trava. Se eu coloquei aquela trava ali, essa tampa vai subir? Não vai. Aí eu comecei a aumentar o gás, aumentei a temperatura, mas a tampa não pode subir mais. O que vai acontecer? A pressão vai aumentar. Beleza? É o que acontece na panela de pressão. Você começa a produzir o vapor, quanto maior a temperatura do vapor, maior a pressão que vai ter dentro da panela. Não é isso que acontece? Sim ou não, gente? Então, isso aqui é uma transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. Meninas, vocês chegaram agora, eu estou dando uma revisãozinha de gases, tá? Então, já se assenta aí para poder pegar. Então, galera, jogo a lei geral. O que eu vou cortar dela agora, meus amores? Volume, porque se o volume é constante, esse volume aqui na situação 1 é igual ao da situação 2. Corto o volume, o que vai acontecer? PT é constante. Quando a razão de duas grandezas é constante, significa que elas são o quê? Diretamente proporcionais. Ou seja, se eu dobro a temperatura do gás em Kelvin, sua pressão vai fazer o quê? Dobrar. Se eu triplico a temperatura, a pressão vai triplicar e assim por diante. Beleza? O gráfico PT, né? Ele vai ter um comportamento, também não tem como ter esse ponto aqui, a gente sabe disso, já expliquei para vocês, não tem como ter o 0 Kelvin, né? Então, esse ponto aqui ele é matemático, ele não é físico. Do ponto 1 para o ponto 2, nós vamos ter uma proporção linear nesses dois estados. Então, olha só, o gás vai do estado inicial para o estado final, mantendo o quê? Volume, variando o quê? Pressão proporcionalmente à sua temperatura em Kelvin. Todo mundo entendeu? E, por último, lei de Boyle-Mariotti. Essa aí, talvez, Juju, vale a pena saber lei de Boyle-Mariotti, porque vocês estudam na medicina, quando vocês vão estudar trocas gasosas na respiração, tá?
É exatamente isso que ocorre na respiração. Quando você respira, o que acontece? O gás que entra no seu corpo, ele sofre um processo termodinâmico que não há mudança na temperatura, né? Na inspiração, o volume do seu pulmão aumenta e a pressão diminui. Quando a pressão do pulmão diminui, a atmosfera empurra o ar para dentro. Aí vai lá nos alvéolos, ocorrem as trocas gasosas e depois o diafragma relaxa e o pulmão contrai. O volume do pulmão diminui, a pressão no pulmão aumenta e o ar sai. Então, quando a pressão no pulmão diminui, é porque o volume dele aumentou. Quando a pressão no pulmão aumentou, é que o volume dele fez o quê? Diminuiu. Quem controla isso, vocês estudam na biologia, é o diafragma, juntamente com a musculatura intercostal, está fazendo esse movimento diafragmático da respiração. Não é isso? Então, a respiração, ela é, Juju, a lei de Boyle-Mariotti, que é um processo isotérmico. No nosso exemplo ali, eu não liguei a vela, ou seja, não tem entrada de calor, não tem temperatura, mas do nada comecei a aumentar o volume daquele gás ali. À medida que o volume do gás aumentou, a temperatura constante, sua pressão tem que fazer o quê? Diminuir. Quando o produto de duas grandezas é igual a uma constante, significa que elas são inversamente proporcionais. Para você multiplicar dois valores, Raíssa, e eles manterem o mesmo valor como resultado, se um aumentar, o outro tem que fazer o quê? Diminuir. Beleza? Tudo bem? Então, se você dobrar esse cara, esse aqui vai ter que ser dividido por 2 para manter esse valor dessa conta aqui. Tudo bem? Então, é uma transformação inversamente proporcional. Geralmente, os alunos acham que uma transformação inversamente proporcional, o gráfico é uma reta decrescente. Não é. Uma reta decrescente é uma função afim com coeficiente angular negativo. Isso aqui vai dar uma função inversa. O comportamento de uma função inversa é uma hipérbole, tá? É uma função inversa, vai dar o comportamento de uma hipérbole. Então, quando você vê uma curva assim, num gráfico PV, você tem uma transformação isotérmica. Beleza, galera? Então, a transformação isotérmica, o gráfico pressão versus volume, ele vai ter uma queda em forma de hipérbole. A temperatura do ponto 1 é igual à temperatura do ponto 2. Olha para cá. Quem é maior, P1 ou P2? P1 é maior que P2, não é isso? Em compensação, quem é maior, V1 ou V2? V2 é maior que V1. Então, o volume, o gás está crescendo de tamanho e sua pressão está o quê? Diminuindo. Beleza? Esses caras são inversamente proporcionais. Até aí, tudo bem, galera? Beleza? O nome dessa curva é isoterma, beleza? Quanto maior for o produto PV, olha a lei geral dos gases aqui, ó. Como que é a lei geral dos gases? Fala pro tio aí. PVT por Votó. E como que é a equação de Kepler-On? PV igual a nRT, não é isso? nRT. Então, T é igual a quê? PV sobre o quê? NR. Só que a gente acabou de falar que o produto NR é o quê? Na física, o produto NR, na maioria das questões, ele é o quê? Constante. Galera, se porventura vocês derem o azar de pegar uma questão com uma válvula, é só você manter o N nessa equação aqui, tá? É só você manter o N na lei geral dos gases, que dá no mesmo. Vai ficar PV sobre NT é igual a P0V0 sobre N0T0. Pode ter variação do número de mols. Nunca vi isso em questão de nível médio, a não ser em vestibulares militares, tá? Mas se vocês derem um azar, até porque se tiver uma questão variação de número de mols, provavelmente vai ser uma questão de gases de química. Ele vai te perguntar pressão parcial, ele vai te perguntar coisas de química. Beleza? Show de bola? Então, galera, o que significa o produto PV ser maior? Olha para a fórmula e fala, preste atenção, Sofia. O que significa o produto P vezes V ser maior? A temperatura vai ser maior. Muito bem, Lucas. Quanto maior o produto PV, maior a temperatura. Por que isso é importante? Se eu tiver duas isotermas, uma isoterma T1 e uma isoterma T2, quem é maior, T2 ou T1? A que tiver mais distante.
o produto pressão vezes volume, ele é maior em 2 do que o produto pressão vezes volume em 1, entendeu, galera? Show de bola? Então, a gente fala o seguinte, quanto mais afastado... Eu tenho duas isotermas aqui. A isoterma que está mais afastada da origem é a que tem o quê? Maior temperatura. Todo mundo entendeu isso? Entendi. Então, T2 maior que T1. Tudo bem? Termodinâmica, galera. Para a gente começar a termodinâmica, nós vamos começar falando sobre o trabalho de um gás. Os gases aplicam força sobre as paredes do recipiente que os contém. Essas forças podem realizar trabalho, não é isso? Se você tem um gás preso no recipiente, esse gás vai ter uma pressão. Pressão é igual a quê? Força dividido pelo quê? Então, o gás faz força, galera. Ele faz força querendo sair do recipiente, não é isso? Então, se você usar essa força que o gás está fazendo devido à sua pressão, você consegue movimentar alguma coisa. Movimentar alguma coisa significa produzir trabalho. Entenderam, pessoal? Então, o que os físicos fizeram lá por volta do final do século XVIII e início do século XIX foi perceber isso, que um gás sob alta pressão ele tem força para movimentar alguma coisa, e assim surgiu a termodinâmica. Assim surgiram os primeiros motores térmicos. Você utiliza a pressão de um gás para empurrar alguma coisa, beleza? Só que para você ter pressão num gás, o gás tem que estar submetido a uma alta temperatura. Então, você vai ter que ter uma fonte térmica, e daí surgiram os motores térmicos, beleza? Basicamente, foi essa a ideia que um dia um cara teve. Um gás sob pressão, ele vai ter força. A mesma coisa. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Abrindo uma garrafa de espumante, o que você faz? Tira o lacre, vai ficar só na rolha. O que você vai fazer? Agitar. Quando você começa a agitar, você começa a liberar dióxido de carbono na bebida. Aquele dióxido de carbono, ele vai começar a aumentar muito a pressão. Só tem um lugar que ele pode sair, onde é? Onde está a rolha. Ele vai fazer o quê? Vai empurrar a rolha e vai quebrar. E vai sair o espumante. Então, aquilo dali foi o que os caras pensaram. Porra, vamos usar isso para poder gerar trabalho. Então, aí a gente começa essa ciência tão importante para o nosso dia a dia, chamada de termodinâmica. Então, analisemos como calcular esses trabalhos em uma transformação isobárica, diagrama PV em uma transformação qualquer. Então, vamos lá. Transformação isobárica. O que significa isso, galera? O que significa uma transformação isobárica? Já esqueceram? Pressão constante. Então, eu tenho um gás aqui dentro. Se eu começar a aumentar a temperatura desse gás, ele vai ficar mais agitado. Então, ele vai fazer mais pressão nas paredes desse recipiente. Só que tem um lugar, uma tampa móvel aqui, não tem? Então, esse gás vai fazer força e vai começar a deslocar essa tampa. O que é o produto força vezes deslocamento? Trabalho. Então, vamos lá. Ó. Comecei a aquecer isso aqui, a cabeça da vela sumiu. Aí, o que vai acontecer? Quando eu começar a aquecer isso aqui, esse gás vai começar a fazer uma força para aliviar a pressão e vai provocar um deslocamento aqui. Ó. O produto força vezes deslocamento é o trabalho. Só que a força é o produto da pressão vezes a área. Onde que saiu isso aqui, galera? Onde saiu isso aqui? Força é pressão vezes a área. Está aqui, ó, pressão igual a força sobre a área, joga a área para cá multiplicando. Aí a gente vai pegar isso aqui, vai substituir nessa fórmula aqui, substituindo a força ali, vai ficar isso aqui, ó. Trabalho é força vezes o quê? Força. Na verdade, aqui é pressão vezes área, tá, galera? Desculpa, apareceu um errinho aqui, ó. É pressão vezes área vezes deslocamento. Apareceu aquela força ali admitida. O produto da área vezes o deslocamento vai dar a variação de volume, galera. Aí nós vamos chegar nessa fórmula aqui, ó. Galera, então, vocês só corrijam um negócio aí, tá? Aqui não é F, não. Aqui é P, tá bom? Não vou riscar aqui, não, mas tem um Tzinho aqui. O que você fez aqui? Substituiu P vezes A aqui em F, ficou P vezes A vezes D. O produto A vezes D, área da base por esse deslocamento, é a variação de volume que o gás sofreu. Então, o trabalho da termodinâmica é o produto da pressão do gás vezes a variação de volume dele. Tudo bem, galera? Beleza? Se o gás sofre expansão, o que acontece com o volume? Se o gás sofre expansão, o que acontece com o volume? Aumenta, não é isso? ΔV é positivo. Logo, o trabalho vai ser positivo. A gente chama isso de trabalho motor, quando o gás realiza trabalho para movimentar.
mas pode acontecer uma compressão ou uma contração no volume do gás. Nesse caso, a variação do volume é negativo. Você comprimindo o gás, você vai ter um trabalho resistente sobre ele, beleza? Trabalho motor é quando o gás cresce e empurra. Trabalho resistente é quando o gás é empurrado. Então, galera, só esse errinho aqui, esse detalhe aqui do F aqui, que era para ser P, desculpa aí pelo vacilo aí na hora que eu estava produzindo, tá? Então, galera, tá ali, ó, trabalho é pressão vezes variação do volume. Outra coisa também que geralmente a gente usa volume com a V maiúscula, esse minúsculo aqui, desculpa. Aí, ali, galera, uma transformação isobárica, o que significa isso? Pressão constante. Aí, olha só, comecei a aquecer aquele gás ali, o que vai acontecer? O volume do gás vai aumentar, só que a pressão vai permanecer constante. Aí, galera, o produto da pressão pela diferença do volume final para o volume inicial, pelo ΔV, é exatamente igual à área dessa figura aqui. Isso aqui é cobrado muito em vestibular. O trabalho é numericamente igual à área daquela figura ali, ó. Beleza? Então, se você calcular a área dessa figura, você está calculando o trabalho. Por quê, professor? Você está multiplicando a pressão pela variação do volume. Beleza? Então, quais são as duas formas que eu tenho de calcular o trabalho de um gás? Isso vocês podem anotar aí. Trabalho de um gás é igual a quê? Pressão vezes variação do volume. Tudo bem? E trabalho de um gás é numericamente igual a quê? A área de qual gráfico? P versus V. Muito importante isso aí. Outra coisa importante, qual a unidade de medida de trabalho e energia? Joule. Joule é para pressão em Pascal, Newton por metro quadrado, vezes o volume em... Aí você corta metro cúbico por metro quadrado, sobra o quê? Newton vezes metro. Newton vezes metro é o quê? Joule, força vezes deslocamento. Tudo bem? Show de bola? Então, isso aqui é muito importante. Aí você tem que passar para Pascal. Não posso jogar pressão em ATM, nem um volume litro, mililitro, nada disso. A questão vai te dar essa informação, mas um ATM equivale a 100 mil Pascal, 10 a quinta Pascal. E 1 metro cúbico, 1000 litros. Então, é só fazer regra de 3. Mas isso aí, geralmente, a questão dá. Ramon, e se eu não tiver um gráfico de uma transformação isobárica, for uma transformação que a pressão variou várias vezes junto com o volume, não tem problema. A área dessa figura, independente da transformação, é igual, numericamente igual ao trabalho do gás. Beleza, galera? Tranquilo? Energia interna. Vou passar bem direto por isso aqui, porque isso aqui não interessa para a gente, tá? Energia interna é uma grandeza associada a todas as formas de energia que um gás pode ter. Só que a física só se preocupa com uma forma de energia do gás, que é aquela associada à sua temperatura. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. A energia cinética das moléculas do gás devido ao movimento. Quais são os movimentos que um gás pode ter? Translação, rotação, se você tiver um gás diatômico, vibração, se você tiver um gás diatômico. Ali você tem o quê? Todos simultaneamente. Então, um gás ele tem vários graus de liberdade, mas isso aí não é interessante para nível médio. Energia potencial entre as ligações das partículas, a ligação atômica, né? Ligação covalente. Não existe ligação iônica para gás, tá, galera? Só ligação covalente. Você tem também as ligações entre as moléculas. Nesse caso aí, está se tratando do H2O, né? Fonte de hidrogênio. Então, as ligações químicas têm também uma quantidade de energia que é a energia potencial química. Então, a energia interna é a soma de todas essas energias aí. Energia cinética de translação, energia cinética de rotação, energia cinética de vibração e energia potencial. Ramon, preciso saber isso para o vestibular? Não, não agrega nada. Porque o que é importante para a física é a variação da energia interna, e nós vamos falar agora. A energia cinética, agora isso é importante, principalmente para a galera que vai fazer o PISM. A energia cinética média por molécula é calculada por essa fórmula aqui. No Enem, vocês não vão ver essa fórmula aqui, nem na UERJ, mas no PISM pode ver. 3 meios de kT.
Esse K é uma constante chamada constante de Boltzmann. O que isso aqui está querendo dizer? Uma coisa que a gente fala lá em termologia. Estão prestando atenção, gente? Uma coisa que a gente fala lá em termologia, que a temperatura é a propriedade que mede o quê? Qual a definição de temperatura que a gente aprende lá em termologia? Fala, Liz. Grau de agitação das moléculas. Agitar uma molécula, Liz, significa dar o que a ela? Energia cinética. Beleza? Você agitar uma molécula, você está dando energia cinética de vibração, de rotação, de translação. Elas vão aumentar o número de colisões. Então, basicamente, essa fórmula quer dizer isso, que quanto maior a temperatura de um gás, mais energia cinética de rotação, de vibração, de translação as moléculas dele vai ter. Isso é importante para o pismo. K é uma constante chamada de constante de Boltzmann. Não precisa decorar isso, não. Isso, esse 3/6 aqui é uma constante que está relacionada com os graus de liberdade. Você pode ter 3/6, 5/6 e 7/6. O que é o grau de liberdade? À medida que você aumenta o número de átomos da molécula, você vai aumentando os graus de liberdade dela. Ela vai fazendo mais movimentos daquele ali. E essa variação está aqui. Nunca vi uma questão de vestibular que trabalhou com 5/6 ou 7/6. Só usei isso na faculdade. Se o gás for monoatômico, o que é um gás monoatômico? Monoatômico. O que significa isso? Cuidado, que quando eu pergunto o que é um gás monoatômico, tem aluno que fala que é um gás formado por um único átomo. Galera, não existe, preste atenção nisso, não existe um átomo isolado na natureza. Uma molécula, ela não pode ser constituída por um único átomo. Beleza? Isso não existe. Se você conseguir isolar um único átomo, você não vai ter uma molécula, você vai ter um plasma. Então, você tem, por exemplo, se eu falo gás oxigênio, ele é formado por um átomo de oxigênio? Não, ele é formado por quê? Por 2 átomos de oxigênio, que é o O2. Gás ozônio, O3. Beleza? Gás de nitrogênio, N3. Não existe um átomo isolado. Então, um gás monoatômico é um gás formado por um único tipo de átomo. Por exemplo, o oxigênio é um gás monoatômico, porque ele é formado por um único tipo de átomo, só átomo de oxigênio. Vapor de água não é um gás monoatômico, porque vapor de água é formado por quê? Oxigênio e hidrogênio. Então, se no caso fosse um gás diatômico, que é o caso do vapor de água, essa fração mudaria para 5/6, que você aumenta o grau de liberdade da molécula. Ramon, você já viu alguma questão trabalhando com 5/6, com 7/6? Nunca vi na minha vida. Todas que eu vi foi trabalhando com 3/6. Então, a questão vai começar assim. Um gás monoatômico é aquecido, parará. Monoatômico é essa fórmula aqui. Mas essa fórmula aqui ela não é muito cobrada. Essa fórmula aqui é só para você ter uma ideia de que a energia cinética do gás está diretamente ligada aqui. A temperatura do gás em qual unidade de medida? Kelvin, sempre em Kelvin. Gás monoatômico, por exemplo. Que gás é esse aí? Hein? Estão conseguindo ver? É o gás hélio, formado por 2 átomos de hélio, não é isso? A energia interna do gás é dada por 3/6 de nRT, ou 3/6 de PV. Um gás diatômico, essa fração vai mudar para 5/6. Nunca vi um gás diatômico cair em vestibular, mas muda isso daí. Tudo bem? Primeira lei da termodinâmica. Agora o negócio começa a ficar interessante. Prestem atenção. Primeira vez que eu estou tendo a honra de dar aula para vocês dois juntas. Estou feliz, bonitinho. São irmãs emprestadas. Eu acho ela super parecida, mano. Não sei se é a convivência. Eu acho vocês muito parecidos, mano. É muito parecido, na moral. Pode ir, Juju? Galera, o que vai ser importante? Deixa eu voltar aqui. Vou aproveitar que o Júlio mandou voltar. Vou voltar aqui, não vou precisar voltar mesmo. O que eu falei para vocês não se preocuparem muito com esses slides aí, agora que o negócio começa a ficar importante para vocês. Definimos o que é trabalho. Isso é muito importante. Todo mundo entendeu? Como calcula o trabalho de um gás? Tranquilo? 2 maneiras. Quais são? P delta V, pressão em Pascal, volume metro cúbico, ou área do gráfico PV. Tranquilo? Bem fácil. Caiu questão, pediu para calcular o trabalho de um gás, não pode errar.
Não pode errar, porque é muito fácil. Ou ele vai te dar um gráfico PV, para você tirar a área, show? Ou ele vai te dar a pressão e a variação do volume, tudo bem? Aí, no caso, só tem uma situação que é importante falar para vocês aqui. A fórmula só dá para eu usar se a pressão for constante. Não tem variação de pressão aqui, tem? Se a pressão for variável, provavelmente eu vou ter que usar gráfico. Porque, por exemplo, um gás está aumentando a pressão. Vamos supor que eu tenho essa situação aqui, ó, pressão, volume, e está acontecendo essa transformação aqui. Do estado 1, volume V1, para o estado 2, volume V2, pressão P1, pressão P2, meus queridos. Se liga só aqui. Como que eu calculo o trabalho nessa situação que o gás está sofrendo essa expansão aqui? Ó, a setinha indica o sentido da transformação, de 1 para 2, beleza? Como que eu calculo utilizando essa fórmula aqui se a pressão está variando? Aqui eu só uso um valor de pressão. Então, como que eu vou fazer? Vou calcular essa figura aqui, ó. Essa figura aqui é que figura, galera? Trapézio. Então, se eu calcular a área desse trapézio, eu calculo o trabalho. Entenderam? Então eu só posso calcular o trabalho de uma transformação a pressão não constante, não sendo isobárica, se eu tiver... Agora, olha para essa fórmula aqui ainda. Tem uma transformação específica que não pode realizar, o gás não pode realizar trabalho de forma alguma. Que transformação é essa? Por que isocórica, Lucas? Explica para os seus colegas. Porque na transformação isocórica não expande nem comprime o gás não muda volume, então não pode ter trabalho. Então, uma coisa importante que você pode anotar aí, que é uma dica importante, é que toda transformação isocórica, trabalho é nulo. Não vai ter, só vai ter trabalho se o gás estiver mudando o seu volume. Tudo bem, gente? Então, toda transformação isocórica, o trabalho é zero. Por que eu voltei para esse slide aqui? Porque a propriedade importante para a primeira lei da termodinâmica, a energia interna do gás, é uma propriedade extremamente importante para a primeira lei da termodinâmica, que é uma lei de conservação de energia. Mas a energia interna sozinha não serve para nada para vocês de ensino médio. Vocês não vão encontrar uma questão de vestibular falando assim, calcule a energia interna do gás. Vocês não vão achar isso. Vocês vão encontrar uma questão de vestibular falando assim, calcule a variação de energia interna do gás. O que muda, professor? Muda o seguinte, se U é igual a 3 meios de nRT, delta U vai ser o quê? 3 meios, NR é constante, não é isso, galera? O que vai variar, então? Então, olha só, a energia interna de um gás está diretamente ligada à sua temperatura. O que significa isso? Toda vez que a temperatura de um gás sobe, ele vai ter uma certa quantidade de energia interna. Essa energia interna varia de acordo com a temperatura dele. Então, se a temperatura de um gás subir, significa que sua energia interna aumentou. Se a temperatura de um gás cair, significa que sua energia interna diminuiu. Se a temperatura de um gás não mudar, significa que sua energia interna permanece a mesma. Então, a física ela se preocupa com a variação da energia interna. Por que eu estou perdendo bastante tempo com essas duas grandezas aqui? Porque elas vão estar na primeira lei da termodinâmica. E é o que nós vamos começar a falar agora. Como eu já adiantei para vocês, a primeira lei, isso é importante para o Enem, tá? A primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Em um processo termodinâmico, o gás pode ganhar ou perder calor. Beleza? Em um processo termodinâmico, um gás pode ganhar ou ceder calor para o ambiente externo. O gás pode realizar ou sofrer um trabalho. Beleza? E um gás pode variar a sua energia interna. Essas três grandezas vão se relacionar da seguinte maneira, galera. Olha esse exemplo aqui. Esse gás ganhou quanto de calor? 100 joules de energia na forma de calor. Só que ele só foi capaz de realizar quanto de trabalho?
o que acontece com essa diferença de energia? Se nós, quando estudamos energia, falamos que a energia não pode ser nem criada, nem destruída. O que acontece com essa quantidade de energia? Ela vai mudar o quê? A energia interna do gás na forma de temperatura. Aí você vai chegar na primeira lei da termodinâmica. Delta U é igual a Q menos trabalho. Olha para essa fórmula e entendam ela assim. O que aconteceu aqui nesse exemplo? Olha para mim, presta atenção. O que aconteceu no exemplo? O gás recebeu mais calor do que ele conseguiu converter em trabalho. Essa diferença fez o quê? Aumentou sua energia interna. Aumentou o que dele? O que está diretamente ligado à energia interna, galera? Temperatura. Isso é a primeira lei. É a lei mais fácil da física, galera. Depois da lei de reflexão, é a lei mais fácil da física. É só subtrair. Mais nada. Fala, Vitor. Esse calor é calor sensível. Não é calor de mudança de estado físico, é calor sensível. É aquele MC delta T. Show? Então você joga calor aqui. Ramon, de onde que vem esse calor? Pode ter uma chama de um fogão aqui. Pode ter uma chama de um fogão aqui aquecendo esse gás. Então tem uma fonte térmica cedendo calor para o gás. Beleza? Todo mundo entendeu, galera? Porque se vocês não entenderam a primeira lei da termodinâmica, eu não consigo andar. Porque tudo agora vai depender disso aqui. Todo mundo entendeu? Então, esse exemplo é muito claro, que se eu dou mais energia para o gás do que ele consegue converter em trabalho, vai mudar o que dele? A energia interna, consequentemente, a temperatura dele vai aumentar. Ele vai, essa diferença deu energia para o gás e vai aumentar a temperatura dele. Fala, Juju. Pode. Se ele te der a variação de temperatura do gás, o calor específico do gás e a massa do gás, você pode usar. Sim, você pode calcular também o trabalho. Pode, não tem problema não. Você pode combinar essas fórmulas ali também. Galera, variação da energia interna do gás, ela depende de quê? Não pode esquecer isso. A variação da energia interna de um gás está diretamente ligada à sua temperatura. Não pode esquecer isso, tá, galera? Quando ΔU é igual a zero, significa o quê? Não muda a temperatura. Qual é o nome da transformação que não muda a temperatura? Essa parte que eu estou explicando aqui agora é muito importante. Tem gente que não está prestando atenção. Quando que ΔU é zero? Uma transformação isotérmica, porque ΔU depende da variação de temperatura. Isso é muito importante. Quando que o trabalho é zero? Quando que o calor é zero? Quando a questão falar que a transformação é adiabática. Aí é um tipo de transformação específica. A questão vai falar para vocês. Um gás expande adiabaticamente. Significa que o ambiente que ele está não permite nem entrada nem saída de calor. Então, Q é igual a zero. Tá? Nós já vamos falar um pouco mais disso. E quando que ele não realiza trabalho, já falamos sobre isso. Hein? Sem variação de volume, numa transformação o quê? Isocórica. O trabalho é zero. Tudo bem, galera? Entenderam isso? Então, olha só. Prestem atenção. Duas das três transformações gasosas que nós estudamos, quais são as três transformações gasosas? Um estudante não pode ir para o vestibular sem saber. Isobárica, isocórica e isotérmica. Duas delas interferem diretamente na primeira lei da termodinâmica. Quais são? A isotérmica e a isocórica. Ramon, e a adiabática? A adiabática é um processo que não tem troca de calor, mas das transformações gasosas, isobárica, isotérmica e isocórica, a única que não mexe na primeira lei da termodinâmica é qual? Qual que não mexe na primeira lei da termodinâmica? Em nenhuma das grandezas? A isobárica. A isobárica é a única que não mexe. A isotérmica mexe, porque a variação de energia interna é zero. Galera, nesse slide aqui, até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada? Pessoal de casa, alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Matheus.
Essa energia está relacionada à agitação das moléculas. Exatamente, Matheus. Se ela está relacionada à temperatura, está relacionada à agitação molecular. O que significa isso, Matheus? Você deu calor para um gás, ele realizou trabalho. Sobrou energia, o gás vai ficar mais agitado. Muito bem. Mais alguma dúvida da galera de casa aí? Manda aí. Quando que o trabalho diminui? Quando o gás sofre uma compressão. Ele reduziu o volume, o trabalho é negativo. Aí vai ter alteração também. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, vamos lá, galera. Agora, nós vamos falar especificamente de todas as transformações que mexem na primeira lei da termodinâmica. Depois nós vamos falar na segunda lei da termodinâmica, fazer algum exercício e encerrar a aula. Transformação isobárica. Ela mexe em alguma das três grandezas da primeira lei? A pressão constante mexe na variação da energia interna? Não. Mexe no calor? Mexe no trabalho? Então, a única transformação que não altera a primeira lei da termodinâmica é a transformação isobárica. Então, o volume está crescendo, o gás está mudando de temperatura, então, trabalho P ΔV, diferente de zero, ΔU, 3 meios de NR ΔT, diferente de zero, ou 5 meios, se o gás for de atômico, já falei vocês, não preciso se preocupar com isso, nunca vi isso cair em vestibular, não vai cair com vocês. Que transformação é aquela dali? Vocês entenderam o que eu fiz? O que eu fiz ali? Se eu travo ali, o que vai acontecer? Trabalho é igual a zero. Qual transformação? Isocórica. O que vai acontecer na transformação isocórica? Presta atenção aqui. Transformação isocórica. Segurei a tampa. Não muda o volume. Beleza? Se eu dou calor para o gás e ele não vai transformar isso em trabalho, por que não vai transformar isso em trabalho? Que trabalho é o quê? P ΔV. Se eu não consigo mexer no volume do gás, ΔV é zero. Então, o trabalho é o quê? Aí você vem aqui e tira o trabalho. Sobrou o quê? Todo o calor que você dá para o gás aumenta a energia interna. Ele vai aumentar a temperatura sem realizar trabalho. Entendeu, galera? Então, na transformação isocórica, o trabalho é o quê? Tem que saber isso. Transformação isocórica, o trabalho é o quê? Zero. Logo, todo o calor que você dá para o gás faz o quê? Transforma em energia interna. Transformar em energia interna significa mexer em quê, Clarinho? Vai aumentar a temperatura do gás. Próxima transformação qual é? Isotérmica. O que depende da temperatura, galera? O que depende da variação de temperatura? Variação da energia interna. Se ΔT é zero, ΔU vai ser o quê? Zero. Então, na transformação isotérmica, ΔU é zero. Se ΔU é zero, o que vai acontecer? Q igual ao trabalho. Show? Se ΔU é zero, Q igual ao trabalho. Então, olha só. Isobárica, ΔU igual a Q menos trabalho. Esse E aqui é trabalho, tá, galera? Desculpa que depois mudou aqui. Transformação isocórica, ΔU igual a Q. Isso aqui é o comportamento da primeira lei da termodinâmica em cada transformação. Na transformação isobárica, ΔU é Q menos trabalho. Na transformação isocórica, ΔU igual a Q. Na transformação isotérmica, Q igual ao trabalho. E na transformação adiabática? O que significa transformação adiabática? Então, vamos lá. Transformação adiabática. Você entendeu o que eu fiz aqui? Coloquei uma parede isolante térmica aqui, entendeu? Para quê? Para nem entrar, nem sair calor. Beleza? Então, como vai ficar a primeira lei numa transformação adiabática? Realiza trabalho, mas o Q é o quê? Zero. Sendo Q igual a zero, o que vai acontecer? Muda a energia interna. ΔU igual a menos trabalho, porque o Q igual a zero. Essa transformação aqui, por incrível que pareça, é a mais cobrada do vestibular. Transformação adiabática. O que vai acontecer numa transformação adiabática? O Vitor falou para falar um pouco sobre o gráfico da transformação adiabática. Numa transformação adiabática, o gás
ele tem essa representação de curva aqui, ó, isso aqui é uma curva adiabática, onde o gás não está trocando calor, mas está mudando sua temperatura. Mas o que está provocando essa mudança de temperatura não é entrada nem saída de calor. É um trabalho que está sendo realizado nele, só que sem trocar calor. Pode acontecer isso, Ramon? O gás realizar trabalho sem trocar calor? Pode acontecer. Inclusive, é o exemplo que tem mais aplicação no dia a dia. Todos vocês sabem, usam isso aqui constantemente, né? Os aerosóis, eles sofrem uma transformação adiabática. É uma expansão adiabática. O que é uma expansão adiabática? Quando você aperta um desodorante em spray, o gás que está aqui com volume bem pequenininho dentro dele, sai dele e expande. E por que a transformação é adiabática? Porque ele sai tão rápido que não dá tempo dele trocar calor com o ambiente. O que você sente no pote de desodorante, no jatinho que sai dele, quando você aperta ele? Ele fica gelado. Mas por que ele fica gelado? Se ele fica gelado, é que a energia interna dele está diminuindo. Por que a energia interna dele está diminuindo? Olha para cá para vocês entenderem. Galera, o que é uma expansão? Na expansão, vou melhorar minha pergunta. Na expansão acontece o quê? Boa, expansão aumenta o volume. V final é maior que V0, logo ΔV é positivo. Confere, todo mundo entendeu? Trabalho é P vezes ΔV. Se o ΔV é positivo, o trabalho vai ser o quê? Positivo. A primeira lei da termodinâmica diz que ΔU é igual a quê? Q menos trabalho. Só que na transformação adiabática, o trabalho é o quê? Trabalho. O calor é o quê, perdão? 0. Então, isso aqui vai ficar o quê? ΔU igual a menos trabalho. Aí, olha para cá. Olha para essa relação final aqui. Se o trabalho é positivo, esse menos aqui vai deixar o ΔU o quê? Negativo. O ΔU sendo negativo, o ΔT vai ser o quê? A temperatura do gás faz o quê? Cai. Uma coisa que quase todo ano cai na prova da FMC e todo mundo erra. Uma expansão adiabática. O que acontece com o gás? Resfria. A temperatura dele baixa. Expansão adiabática, a temperatura do gás cai. Todo ano cai uma questãozinha de teoria isso na FMC. Quase ninguém acerta. Todo ano cai. Vocês vão pegar lá todos os anos da prova da FMC, quase todos eles têm uma questão de termodinâmica. Tudo teoria, não cai uma conta. Só para você saber explicar essas transformações. Então, a que mais cai é essa. Então, nos desodorantes faz isso. Se você fizer com a boca, né, também faz isso. Ó. Sopra a boca, sopra a sua mão, sopra a sua mão. Se você fizer bafinho, o ar sai quente. Se você fizer biquinho, o ar sai frio. Olha que doideira. Explica isso. Só uma criança viesse perguntar para você, sobrinho, um irmãozinho seu, chega assim, tio, mano, por que quando faz assim, ó, o ar sai quente, quando faz assim, ó, sai frio? É exatamente isso aqui. Ó. Quando você sopra com biquinho, é igual o que acontece com o aerosol. O volume ó, passa pelo buraquinho e cresce. Expansão. Expansão adiabática. O gás diminui a temperatura. Então, numa expansão adiabática, o trabalho é o quê? Expansão, o trabalho é o quê? Expansão adiabática, o ΔU vai ser o quê? Se você bota um valor positivo, o ΔU fica o quê? Negativo. A temperatura do gás faz o quê? Diminui. E uma compressão adiabática? Vai ser o processo contrário. Na compressão, o volume faz o quê? Diminui. Então, o trabalho vai ter sinal o quê? Negativo. Se você bota um valor negativo aqui, menos com menos fica o quê? O ΔU vai ser o quê? A temperatura do gás faz o quê? O exemplo disso é a bomba de encher pneu de bicicleta. Se você está lá enchendo pneu de bicicleta com a bomba, você vai perceber que a estrutura da bomba vai começar a ficar quente. Às vezes, você está enchendo até ali um pneu de carro, você vai perceber que o biquinho ali ele vai ficar quente. Então, na compressão adiabática, a temperatura aumenta e na expansão adiabática, a temperatura faz o quê? Tem que saber isso, tá, galera? Isso é muito cobrado em vestibular.
Acredito muito que possa cair uma questão dessa no Enem. Você saber o que é uma expansão adiabática e o que é uma compressão adiabática. Beleza? Então, na expansão adiabática, que é o caso do aerosol, a temperatura do gás faz o quê? Diminui. O trabalho é positivo, mas o ΔU é negativo por causa desse sinal de menos que sobra aqui. Tá? E na compressão adiabática, a temperatura do gás faz o quê? Aumenta, porque o trabalho é negativo, mas um trabalho negativo com esse menos aqui, o ΔU fica o quê? Positivo, aumenta a temperatura do gás. Show? Muito importante essas duas transformações. Alguma dúvida, galera? Alguém quer perguntar alguma coisa de alguma transformação na termodinâmica? Gráfico? Daqui a pouco nós vamos falar no ciclo de Carnot, tem curva adiabática lá. Aí eu vou voltar nessa parada do gráfico daqui a pouco para explicar o ciclo de Carnot. Beleza? Então vamos lá, meus queridos. A última parte da termodinâmica são transformações cíclicas. Toda transformação cíclica... Gente, eu preciso explicar o que é uma transformação cíclica, ou todo mundo entende isso aqui, o que é. O que é cíclica? Não é cítrica não, tá, galera? Tem um aluno que perguntou, professor, o que é uma transformação cítrica? Eu falei, muito azeda, né? pH baixo. Ai, ai. Eu não posso fazer essas piadas mais não, hoje em dia tudo dá processo. Transformação cíclica significa uma transformação que você tem um ciclo termodinâmico, ele sempre recomeça. O que acontece, galera? Eu vou explicar isso aqui para vocês. Se vocês entenderem isso aqui, significa que vocês aprenderam termodinâmica. É o seguinte. Vocês aprenderam gás e termodinâmica. Eu vou desenhar aqui no gráfico, aqui no quadro, um gráfico PV. Pressão no eixo Y, volume no eixo X. E vou marcar aqui... Oi? Oi? P delta V, trabalho. Ó, galera, nesse ponto A aqui, esse ponto A, ele pode te indicar três coisas aqui. Esse ponto A, ele é um estado. Tudo bem? Ele é um estado. Você fala que tem um ponto A nesse gráfico. Primeiro, pressão e volume. Eu estou me referindo a quê? O que tem pressão e o que tem volume? E temperatura? Um gás. Estou me referindo a um gás. Todo gás tem pressão, volume e... Então, se eu marquei um ponto aqui, isso aqui não corresponde a um gás, corresponde a um estado de um gás. O que é um estado de um gás, amor? É uma condição que ele tem, uma determinada. O quê? Pressão, um determinado volume e uma determinada temperatura. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim ou não, gente? Aí esse gás fez isso daqui. Ele mudou de estado e foi para um tal estado. Está prestando atenção, gente? Se deixar difícil, vocês falam que eu explico de novo. Vocês só têm que prestar atenção, senão vocês não vão entender mesmo, não. E ele foi para um estado que eu vou chamar de estado B. Nesse estado B, que não é nenhum estado da nossa federação, é um estado termodinâmico, ele vai ter uma determinada pressão, só que o volume vai ser o quê? O volume é o quê? É o mesmo. Então, você pode dizer aqui, meus queridos, que VA é igual a VB. Então, você sabe que esse gás sofreu uma transformação específica. Que transformação é, Giovana? Isocórica. E o volume dele permaneceu o quê? Constante. Muito bem. Mas ele está em outro estado. Apesar de ter o mesmo volume, ele está em outro estado. Por quê? Ele tem o mesmo volume, mas ele tem uma nova pressão, tem a mesma temperatura. Ele vai ter uma outra temperatura, porque ele vai estar em outra isoterma aqui. Entenderam, galera? Sim ou não? Sim ou não?
Então, aqui ele vai ter uma determinada temperatura que eu vou chamar de TB. Beleza? Entenderam ou não, gente? Fala a verdade. Chato pra cacete, né? Muito chato. Não tem problema, não. Um dia vocês vão sentir falta. Quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão sentir falta de mim. Galera, então vamos lá. E se esse gás escorrega aqui? Eu estou todo gingado hoje. Esse gás escorrega nessa isoterma aqui e vai para o estado C, de salada. Ele vai ter uma nova pressão PC, ele vai ter um novo volume VC, mas ele não escorregou na mesma isoterma. Então, ele está em outro estado que tem uma nova pressão, tem um novo volume, mas tem a mesma. Então, TB igual a quê? Ou seja, essa transformação aqui foi o quê? Isotérmica. Beleza? Aí, o gás pega e volta para o estado A. Ou seja, o que nós temos aqui? Um ciclo, né? Que ele voltou para o estado inicial. Só, galera, que ele não voltou para a mesma temperatura? Sim ou não? Então, qual foi a variação de temperatura do ciclo? Zero. Por que é zero, Ramon? Porque ele voltou para aquele ponto que ele tinha aquela mesma temperatura o quê? TA. Então, em toda transformação cíclica, ΔT é igual a zero e ΔU é igual a quê? No ciclo. Não em cada transformação, no ciclo. Tá? Que ele voltou para o mesmo estado. Então, galera, se eu perguntar para vocês assim, não sei se alguém aqui é da área de ciências exatas, vai seguir essa área na vida, acho que não. Mas vamos supor que você tem uma faculdade boa, a faculdade, por exemplo, de uns cursos de medicina que cobra física pra caralho. Você sai de lá quase com a graduação em física. A faculdade de medicina boa cobra muito. Vai fazer uma prova para perito criminal. Tem que ser médico? Tem. Se não souber física, não passa, não. Você tem noção? Meu professor de física da faculdade passou para perícia criminal. Não para papiloscopista, que aí tem que ser médico. Ele passou para ciência forense. Mas ele falou que os caras que fazem prova para perícia criminal aprendem tudo. Papiloscopista tem que ser médico, é o cara que vai lá, que vai fazer autópsia, entendeu? Porque o médico forense ele estuda a cena do crime, vai fazer análise de sangue, vai ver se tem vestígio de pólvora, vai ver para onde a bala entrou, com a velocidade para causar aquela perfuração, qual a posição que o cara tirou, entendeu? Entendeu? Então, galera, olha só. Você vai para uma faculdade e se o cara perguntar assim, o que é um ponto no gráfico PV? É um estado. Um estado tem 3 propriedades. Quais são? Pressão, volume e temperatura. Então, um ponto no gráfico PV representa um estado termodinâmico de um gás, onde ele vai ter uma determinada pressão, um determinado volume, uma determinada temperatura. Basicamente é isso, galera. Então, se ele muda, se você muda o ponto, automaticamente você está mudando o quê? O estado. Consequentemente, você está mudando o quê? Pressão, volume e... Pode acontecer de você manter um deles constante? Pode, mas numa transformação específica. Mas se você voltar para o estado de origem, você vai voltar para a mesma pressão, para o mesmo volume e para a mesma... É por isso que a gente fala na física que a energia interna é uma grandeza de estado. E muito aluno não entende o que é isso. Ramon, o que significa uma grandeza de estado? Uma grandeza de estado é aquela que, independente do caminho que foi feito, ela só depende dos estados inicial e final. Se você volta para o estado inicial, você volta para o mesmo estado. Consequentemente, volta para a mesma temperatura. Consequentemente, se não muda a temperatura, não muda o quê? Energia interna. Então, toda transformação cíclica, a variação de energia interna é o quê? Zero. Explica de novo o quê, Amanda? Qual parte que você quer que eu explique de novo? Fala para mim aí. Então, um ponto no gráfico PV representa um estado, onde você tem uma pressão, um volume e uma temperatura. Estou esperando a Amanda pedir para eu explicar de novo aí. O que ela quer que eu explique de novo?
Ah, já entendeu? Show de bola, meu amor. Beleza. Então, galera, você pode ter inúmeras transformações nesse gráfico aqui, tá? Uma transformação cíclica. Olha só, a primeira coisa que eu tenho que saber de uma transformação cíclica, o quê? Não varia o quê? A variação da energia interna no ciclo é zero. Aí, como que fica a primeira lei? Fala aí, como que fica a primeira lei? Boa, ó. A galera que respondeu isso aqui já aprendeu. Não vai errar a questão de termodinâmica no vestibular, não. Delta U não é Q menos trabalho? Delta U igual a zero. Joga o trabalho para lá positivo. Ou seja, num ciclo termodinâmico ideal, todo calor é convertido em quê? Em trabalho. Será que isso é possível? Quê? Cai geralmente para isso aqui, ó. Se você tem um ciclo, presta atenção. Vou dar uma dica para vocês. Isso aqui que é importante, Sofia. A área dentro do ciclo é igual ao trabalho. Como que eu calculo a área dessa figura aqui, Sofia? Como que eu calculo? A área dentro do ciclo é igual ao trabalho. Como que eu calculo a área dessa figura aí? Eu não faço a mínima ideia. Não me ensinaram isso na matemática. Se cair uma transformação cíclica, Sofia, vai cair uma figurinha dentro do ciclo que a gente conhece. Um triângulo, um trapézio, beleza? Um retângulo. A área dentro do ciclo é o trabalho. Se o ciclo girar no sentido horário, tá? O ciclo está se deslocando no sentido horário ou anti-horário aqui? Horário ou anti-horário? Olha para o seu relógio aí. Horário ou anti-horário? Horário ou anti-horário? Olha para o seu relógio aí. Horário ou anti-horário? Que sentido é esse aqui? Horário ou anti-horário? Pô, metade da turma está falando uma coisa, metade está falando outra. Horário ou anti-horário, Jennifer? Jennifer não. Jaiane. Horário ou anti-horário? Horário. Se o ciclo tiver numa transformação no sentido horário, o trabalho é positivo. Calcula a área, o trabalho é positivo. No sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Pronto, só isso de transformação cíclica ali, ó. Pode? Você não fez, não? Segunda lei da termodinâmica. Acabamos a primeira lei. A segunda lei, se vocês gostaram da primeira lei, não gostaram, eu não sei como explicar melhor, mas a segunda lei é muito mais fácil. A segunda lei é pautada, presta atenção, ela é pautada em duas partes, tá? Uma parte definida por Lord Clausius e a outra por Lord Kelvin. O calor não passa espontaneamente para um outro corpo mais quente, né? Qual é o fluxo espontâneo do calor? Do mais quente para o mais frio, não o contrário. Segundo postulado, é impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, cujo único efeito seja a retirada de calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Você não consegue ter uma máquina térmica que converta todo o calor disponível em trabalho útil. Isso é uma lei da termodinâmica e nós vamos entender por quê. Conversão de calor em trabalho. Toda máquina térmica, para ela funcionar, ela vai ter que ter duas fontes térmicas. Uma fonte quente e uma fonte fria. O que é fonte quente e o que é fonte fria? A gente, quando estuda calorimetria, quando começa a estudar calor, a gente fala assim, calor é a quantidade de energia trocada entre dois ou mais corpos, quando há diferença de temperatura entre eles. Então, se você está sentindo frio, significa que a temperatura do seu corpo está diferente da temperatura do ar à sua volta. Aí a perda de calor sua para o ambiente te dá essa sensação que nós conhecemos como frio. O frio ele é uma sensação, ele não é uma grandeza física. O frio é perda de calor. Frio, fisicamente, não existe. Beleza? Einstein falava uma frase muito bonita, que o frio ele é a ausência de calor. Ele não é uma grandeza física, ele não existe.
A escuridão é a ausência de luz. Você não pode medir a escuridão, ela não é a grandeza, ela é que existe, é a luz, não a escuridão. E ele falava que o ódio também não existe. Ele é a ausência de amor. Einstein que falava isso. É muito bonito, né? Filosófico, mas tem toda razão, né? Então não existe o ódio. O ser humano, ele não, o Deus não criou o ódio. Einstein queria dizer, Einstein, ele acreditava muito em Deus. Esses físicos, eles acreditam muito em Deus, eles temem muito a Deus. Geralmente as pessoas que são muito inteligentes são muito tementes a Deus, né? É porque eles sabem da complexidade da natureza e sabem que a natureza, isso não pode ter sido ao acaso. Tem uma divindade por trás disso. Não interessa se você acredita em Jeová, Javé, se você acredita em algum deus da Grécia, mas tem alguma divindade que regiu essa porra toda, né? E eles acreditam nisso. É tudo muito complexo para ter acontecido simplesmente uns átomozinhos que estavam ali, de repente teve uma descarga elétrica, gerou a vida. É muito mais complexo que isso, né? Para se parar para a verdade, realmente, né, galera? Então, esses caras que estudam muito, mesmo não sendo teólogos, eles acreditam. Cara, a natureza ela é muito complexa para ter nascido, né? Quando vocês estudam lá na biologia, a origem da vida, né? Juntou vapor de água, dióxido de carbono, deu um choque e formou a vida. Pô, olha a complexidade, mano. Vocês vão estudar a vida inteira, muitos de vocês aqui que vão ser grandes médicos aí, se Deus quiser, vão estudar isso a vida inteira e não vão saber porra nenhuma, bicho. Isso é muito louco, né, cara? Corpo humano, cara, você imagina. O mais sabe, o cara que mais entende da medicina do ser humano aí. O cara estuda a vida inteira, lê livros e livros, estuda pra caralho aquela porra, abre um corpo de fora a fora, abre uma célula de fora a fora, constrói microscópio, consegue ver uma célula por inteiro, todos os componentes ali ao mesmo tempo. Não tem como aquilo ter sido criado do nada, mano. Você tem que ser muito burro para não acreditar em Deus, cara. É muito complexa a natureza, mano. Não tem como. Não interessa qual é o seu Deus, ele está aí. E um Deus que a gente conhece não criaria o ódio. Então, na verdade, o ódio nada mais é do que a ausência de amor dos nossos corações. Isso é muito bonito, né? Levem essa mensagem. Valeu, galera. Mentira, não cavalo, não. Realmente é bom falar isso no final da aula, a pessoa sai daqui toda espiritualizada. No outro dia ela procura igreja com medo de morrer. Mas vamos lá. Gente, se liga só. Fonte quente. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, por que uma máquina tem que jogar calor para uma fonte fria? É obrigatório. Porque o calor só vai se mover do corpo mais quente para o corpo mais... Aí tem um movimento de calor. E quando o calor se desloca do mais quente para o mais frio, que acontece a magia. Que magia? Realiza trabalho. Então, é o movimento do calor que realiza trabalho. Então, uma máquina térmica ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai produzir uma quantidade de calor QA, que é a fonte quente, que está a uma temperatura TA. Na máquina, ela vai fazer o quê? Parte desse calor vai ser o quê? Mas a máquina ela não para aqui. Porque esse calor só veio para cá porque tem o quê aqui? Uma fonte fria. Então, parte do calor vai para a fonte fria. Percebam que pelas setinhas aqui, a quantidade de calor que chegou na fonte fria é o quê? Olha para o tamanho. Menor que saiu da fonte quente, porque parte foi transformada em quê? Em trabalho. Beleza? Então, galera, isso aqui é muito fácil. Segunda lei da termodinâmica é muito fácil. Rezem para cair isso no vestibular. A gente aprendeu lá na mecânica, pelo menos era para vocês terem aprendido, que quando você quer calcular o rendimento de um gerador elétrico, de uma máquina mecânica, você faz o quê, Pedro Paulo? Você quer calcular o rendimento de uma máquina, o que você faz? Ensina para a gente ir. Pega a energia ou a potência útil e divide pela total. Olhem para cá. O que você está utilizando dessa merda aqui? O que é útil para você? Trabalho. Então, isso aqui é energia útil. E da onde que veio a energia total do sistema? Então, Paulo Vitor ensinou aquilo ali para a gente. Paulo Vitor não, Pedro Paulo, perdão. Ensinou aquilo ali para a gente. Rendimento é a energia útil sobre a energia total. Todo mundo entendeu? Beleza. Já é uma maneira de calcular o rendimento. Então, vamos supor aqui que essa máquina produziu 1.000 joules e deu para a gente 400 joules de trabalho. Qual o rendimento dela? 400 dividido por 1.000, 0,4. Em termos percentuais, 40% de rendimento. Todo mundo entendeu?
Show? Então, se essa máquina aqui, Jennifer, produziu 1.000 joules aqui na fonte quente, só que só conseguiu converter 400 joules em trabalho. 400 joules dividido por 1.000, 0,4. Em termos percentuais, 0,4 é quantos por cento? Ou seja, essa máquina consegue extrair da energia total 40% e 60% ela faz o quê? Joga fora. É dissipado? Não, vem para a fonte fria. É aproveitado? Mas não é dissipado. O próprio processo dela vai jogar calor fora. Você não vai conseguir aproveitar tudo, entendeu, Vitor? Energia útil sobre energia total, como o Pedro Paulo falou aí. Galera, só que, pensando energeticamente, olha só como não é difícil. Se aqui tem a energia total e aqui tem o que não foi aproveitado, o trabalho é o quê? O total menos o que foi embora. Então, QA menos QB, tudo bem, gente? Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui e vai botar no lugar do trabalho. Trabalho, QA menos QB, dividido por QA. Posso fazer isso aqui, porque o MMC de QA e QA dá o quê? Aí eu volto para isso aqui. Então, eu posso dividir em duas frações. Só que o que vai dar QA sobre QA? Vai dar 1. Então, você vai chegar nessa fórmula aí. O rendimento ele é 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Vamos ver se vai dar a mesma coisa, Jennifer? Me ajuda aqui. 1.000 joules. Transformou 400 em trabalho. Jogou fora quanto? 600. 600 dividido por 1.000. No exemplo que eu dei, 600 dividido por 1.000. 0,6. 1 menos 0,6, 0,4. Quantos por cento? Mesma coisa. Então, você pode usar essa ou usar essa. Se ele não te der o trabalho, te der... Ramon, e se eu não quiser aprender essa, posso usar só essa? Pode. Só que para você calcular o trabalho, você vai ter que fazer o quê? Subtrair esses dois. Pode fazer isso. Mas por que essa é importante? Essa é importante por causa desse cara aí. Esse camarada aqui, que não é Carnot, é francês, é Carnot, você não fala o T, né? Carnot, você foi biquinho, Carnot, ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? Sadi Carnot, eu não sei nem se ele era francês, tá, gente? Só que sei que provavelmente é descendente, porque Carnot é francês, você não fala o T. O ciclo de Carnot ele é um ciclo hipotético, que esse cara é um ciclo teórico. O que é um ciclo teórico? Matemático. Mas todos os ciclos que conseguiram ter uma transformação mais próxima do ciclo de Carnot conseguiram ter o máximo rendimento. O ciclo de Carnot é aquele que permite o maior rendimento possível de uma máquina térmica. Vocês sabem qual é o maior rendimento possível de uma máquina térmica segundo o ciclo de Carnot? 47%. Vocês veem, tipo assim, porra, nossas máquinas em um carro ele tem um rendimento de 26%. O que significa isso? Ele só consegue converter em trabalho útil 26% da energia que ele consome, né? Joga muita energia fora, 74% é dissipado, é jogado fora. Então, galera, olha só. Aí, Vitor, vamos lá. O ciclo de Carnot, que é esse ciclo hipotético, ele é formado por um... O que é isso aqui? Olha essa curva aqui. É isotérmica, boa, Vitor. Isso aqui é uma curva isotérmica, que está indo do ponto 1 para o ponto 2. Esses pontos têm a mesma temperatura. Beleza? Então, o que nós temos de 1 para 2 ali? Vocês podem ler, tá, gente? Não tem problema não, para dizer que vocês estão participando da aula. O que nós temos de 1 para 2 ali? Expansão. Por que expansão? Porque o volume está o quê? Aumentando. Então, uma expansão isotérmica. Segundo trecho do ciclo. Ó, TA é maior que TB porque está mais afastado da origem. O que nós temos? Expansão adiabática. Mudou a temperatura, mas não trocou calor. Beleza? E de 3 para 4? Uma compressão isotérmica. T3 igual a T4. E de 4, fechou o ciclo, voltou para o ciclo. Uma compressão adiabática. Então, o ciclo de Carnot, que é esse ciclo teórico, ele é formado por duas transformações isotérmicas intercaladas por duas transformações adiabáticas. Ramon, preciso saber isso aqui? Não. O que você precisa saber do ciclo de Carnot? Que esse cara, somente para esse ciclo, a razão das quantidades de calor entre a fonte fria e a fonte quente é exatamente igual à razão entre as temperaturas das fontes.
Então, você pode trabalhar com a fórmula do rendimento em função das temperaturas. Então, se a questão te der a temperatura da fonte quente, que é TA, e a temperatura da fonte fria, que é TB, você também consegue calcular o rendimento se esse ciclo chegar próximo ao ciclo de Carnot. Beleza? Então, você pode calcular o rendimento 1 menos QF sobre QQ. O que é QF? Calor da fonte fria, que é o menor. O que é QQ? Calor da fonte quente, que é o maior. Ou o rendimento é 1 menos TF sobre TQ. O que é TF? Temperatura em Kelvin da fonte fria. O que é TQ? Temperatura em Kelvin da fonte quente. Então, você pode calcular o rendimento em função das quantidades de calor ou em função das temperaturas, e a área que eu tenho aqui no meio corresponde ao trabalho do ciclo. Beleza? Para a gente finalizar aqui, galera, motor 4 tempos. O motor de um carro, ele opera em ciclos térmicos e a gente chama esse motor de motor 4 tempos. O Enem cobra muito isso de forma teórica, não cobra para fazer conta, não. Essas são os componentes do motor, galera. Vocês aí que querem fazer um curso de mecânica de automóveis, né? Nós temos aqui as válvulas de admissão e de exaustão, onde ocorre a entrada de combustível e comburente e a saída do resíduo da combustão. Nós temos aqui o bico injetor, que vai injetar o combustível para dentro. Mas, pelo menos, vocês podem aprender isso aqui para quando o carro de vocês futuramente der defeito. Você fala umas palavras dessas aqui, o mecânico não vai te roubar. Ele vai achar que você entende, sacou? Aí você chega lá, eu acho que o problema ou é no bico do injetor ou é na vela, cara. Eu não manjo porra nenhuma, mas eu chego falando essas paradas, o mecânico já sabe que eu entendo alguma coisa, né? Aí eu chego, rapaz, não sei se o problema é no bico do injetor ou na vela. Aí o cara já fica assim, pô, esse cara entende, então não vou ter como roubar ele não, entendeu? É tipo assim, eu faço sempre isso. Eu chego na cidade, né, eu vejo no Google Maps antes alguns pontos turísticos falando, pô, se eu peguei aquela rua ali, ó, perto da Praça Sans Penha, né? Nem sei onde é a Praça Sans Penha, mas eu falo aquilo, o cara fala, meu irmão, esse cara sabe onde ele está andando, sacou? Rio eu faço isso direto, mano. Rio eu faço isso direto. Vou lá para Botafogo, eu vejo algumas ruas importantes em Botafogo, pô, peguei a Barata Ribeiro ali, cara, maior engarrafamento. O cara já não vai me roubar, mano. Porque ele sabe que eu conheço, entendeu? Então, isso é uma dica importante para vocês. Entra no trek e fala assim, rapaz, não sei nem onde eu tô, meu irmão. Já era. E vai e volta e tal, o taxímetro rufando. Quando você vai ver uma corrida que dá 20, você pagou R$70. E no Rio eles fazem isso mesmo, tá? Não estou falando de sacanagem, não. Pega um táxi no Rio para tu ver. Você pode ter certeza. Você vai de Uber, a corrida deu R$20. Vai de táxi, deu 80. Do nada, você está passando no Vidigal, lá na Zona Sul, e você queria ir para o centro. Meu irmão, então você grava umas ruas e entra falando. De acidente feio aqui, ó, na Nossa Senhora de Copacabana, aqui, meu irmão, lotado de gente, cara. E mesmo, esse cara daqui do Rio. Não vou roubar ele, não. É uma dica importante. Façam sempre isso, dá muito certo. Então, galera, você chega lá para o mecânico, fala para ter problema na entrada da válvula de ar aqui, válvula de escape, lá o vira-brequim quebrou. Esses dias eu tive que trocar a biela toda. Meu irmão, esse bicho não dá para roubar, não. Então tá aqui, galera. E o pistão, ele é uma parte importante. O pistão, ele parece até uma piroca, tá, galera? Ele é bem sugestivo, tem uma cabeça, que é chamada de cabeça do pistão, e ele fica assim, ó. Entendeu? Então, ele realmente parece uma piroca. Porque é ele que dá um movimento para o carro aqui, ó. Ele que vai ficar fazendo isso aqui, ó, subindo e descendo. Então, galera, uma máquina térmica que opera em ciclos, que é um motor 4 tempos, por que chamar de motor 4 tempos, né? Não sei se vocês entendem de moto, moto tem motor 2 tempos. Ela só tem 2 cilindros desse aqui. Já o carro ele tem 4 cilindros desse aqui, por isso chamado de motor 4 tempos. Cada cilindro desse do motor de um carro, ele executa um tempo desse alternadamente. Então, enquanto o cilindro 1 está na admissão, que é o primeiro tempo do motor, que é a entrada de combustível mais comburente, o cilindro 2 ele está na compressão, que é o pistão subindo, comprimindo a mistura de combustível mais comburente. O cilindro 3 ele está na explosão exaustão, que é o quê? A vela que está aqui provoca uma faísca para queimar a mistura de combustível mais comburente. Quando você queima essa porra aqui, você vai gerar um gás sob alta pressão e superaquecido, que é o resíduo da combustão. E ele vai expandir por estar muito quente, aumentando o seu volume para aliviar a pressão. Consequentemente, ele empurra o pistão para baixo e depois você joga isso fora na exaustão. Então, quais são os 4 tempos, Samuel? Repete para mim. Admissão. Admitir é o quê? Entrar. Entrada de quê? Combustível mais comburente. Beleza? Tem que ter comburente e combustível para ver queima.
O segundo ponto é a compressão. O pistão sobe para comprimir essa mistura. O terceiro tempo é a explosão / expansão. A mistura queima e expande o gás, fazendo o cilindro descer, gerando o movimento do motor. E o último tempo, a exaustão. Olha os 4 tempos aqui, que bonitinho. Ó, acompanha comigo aqui. Deixa eu fechar aqui o ciclo. Ó. 1, admissão. 2, compressão. 3, explosão. 4, exaustão. Admissão, compressão, explosão, exaustão. Tá vendo aqui que vai aparecer um foguinho aqui, ó? Ó agora, ó. É a explosão. Beleza? Esses são os 4 tempos do motor. Ramon, isso cai em vestibular? Cai. Enem cobra direto. 4 tempos do motor. 8 cilindros, você tem 2 motores desses aí executando isso aí. O motor V8, que é muito mais potente, né? Todas elas funcionam da mesma maneira, só que você vai ter 2 desses sincronizados. Entendeu? Então tá aí, galera, o motor 4 tempos aí, ó. Então, os 4 cilindros, cada um fazendo isso, gerando esse movimento aí. Beleza? Ciclo do motor 4 tempos. Já aprendemos 4 tempos. Agora nós vamos ver o comportamento do ciclo, tá? Olha o ciclo aqui. Vamos lá. Compressão, explosão, expansão, exaustão. Então, estão os 4 tempos do motor. Então, esse é o comportamento do ciclo aqui, ó. Primeira parte aqui, admissão, compressão. Olha o volume diminuindo. Aí, quando chegar aqui, vai ter um pico de pressão, aí aqui vai acontecer a explosão. Por que eu sei que aqui acontece explosão? Porque logo após a explosão, o volume começa a fazer o quê? Aumentar e a pressão diminuir. Beleza? Então, ó, admissão, compressão, explosão, exaustão. Beleza? Esses são os 4 tempos do motor. Não sei por que o Enem cobra muito esses 4 tempos aí. Isso, galera. Acabamos a parte teórica da nossa aula. Vou fazer questõezinhas rápidas aqui para a gente fechar a nossa aula, para a gente ir embora. Muito rápida, só questão teórica. Não vou fazer conta hoje, para não ficar muito cansativo. Deixa para a gente fazer conta semana que vem. Deixa para a gente fazer conta semana que vem. 3 questõezinhas teóricas aqui para a gente ir embora. Abram a apostila de vocês aí. Quem tiver sem apostila, estiver vendo minha aula hoje aí, acompanhe aqui no slider. Deixa eu ver essa primeira questão aqui. Enem, galera. Vamos lá, galera. Questãozinha aqui. Vamos ler a questão, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó. Tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática. Não, é o último capítulo da nova. O último capítulo da nova. Deixa eu ver que página está aqui. Eu não sei qual é a página que está na apostila da turma intensiva, mas tem, acho que tem essa matéria também. Acho que tem essa matéria na turma intensiva também. Ó, achei aqui, galera, ó. Tanto para configurar. Aí ele fala que uma prática comum para atingir o nitrogênio líquido obtido através da expansão adiabática do N2, contido em um recipiente acoplado em um êmbolo, que resulta no ponto de resfriamento a temperaturas que chegam a menos 196 graus Celsius. A figura exibe um esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás no processo isotérmico e adiabático. O que significa isotérmico, galera? Hein? Isotérmico não varia a temperatura. O que significa adiabático? Não troca calor. Então, vocês já aprenderam isso. Muito bem. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica,
que associa a variação da energia interna à diferença do calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado. A hora que ele fala, a expansão adiabática viabiliza o resfriamento do N2. Por quê? Letra A. A entrada de calor ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição da temperatura. A entrada de calor ocorre na expansão por causa do trabalho que contribui para a diminuição de temperatura. A entrada, na expansão adiabática. Expansão adiabática. O trabalho faz o quê? O que está errado na letra A, galera? Entrada de calor numa expansão adiabática, existe isso? Expansão adiabática é uma troca de calor. Entenderam o que está errado na letra A? Letra B, saída de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho. Saída de calor numa transformação adiabática, porque ele se refere muito bem lá, à expansão adiabática. Então, não tem entrada nem saída de calor. A variação de energia interna é nula, tá certo, galera? Como que fica a primeira lei da termodinâmica para uma expansão adiabática? ΔU igual a menos trabalho. Então, tem ΔU, que não tem é o quê? Que não tem é o quê? Então, a letra A está errada, a letra B está errada, porque está falando que está entrando e saindo calor. O Q é igual a zero. Tudo bem? Acabou que eu não baixei aqui, galera. Foi mal, desculpa, fiquei lendo aqui, esqueci de baixar aqui para vocês. Vocês estão olhando para mim e não falaram nada, seus patetas. Não, mas o pessoal aí está sem apostila. O pessoal está vindo hoje aí. Então, olha só, meninas. O que está errado na letra A? Entrada de calor. Não troca calor porque é adiabático. O que está errado na letra B? Saída de calor. Porque não sai calor, não tem calor trocado, que aqui é igual a zero. O que está errado na letra C? Falando que a variação de energia interna é nula. Variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Lembra? Quando você bota aqui igual a zero na primeira lei? Letra D. Variação de energia interna é nula. Não é. Só pode estar certa qual? A letra E. O trabalho é associado à variação de energia interna, não à troca de calor entre o gás e o ambiente. Está certo isso? Como não tem troca de calor, como fica a primeira lei da termodinâmica numa transformação adiabática? Menos trabalho. Então, tem ΔU, tem trabalho, não tem o quê? Entrada ou saída de calor. Tudo bem, galera? Tranquilo? Galera, quero pegar uma questão aqui sem conta aqui para a gente fechar. E vou pegar uma do Enem aqui para a gente fechar, porque eu vou ter que ir correndo para a academia. E semana que vem a gente faz mais exercício disso. Questão 4 aqui, galera, tarefa de casa. Vê que página que está aí para mim. Tarefa de casa, questão 4. Até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são máquina a vapor e os atuais motores de combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente e uma fria, obter 100%. Tal limitação ocorre porque essas máquinas, letra A, realizam trabalho mecânico, letra B, produzem aumento de entropia, letra C, utilizam transformações adiabáticas, letra D, contrariam a lei de conservação de energia e letra E, funcionam com uma temperatura... Agora apareceu isso aí. Funcionam com uma temperatura... Agora, porra, filha da puta. Entropia. A entropia é uma grandeza da termodinâmica que está relacionado com o grau de agitação, com o grau de desordem do sistema. Vocês estudam geralmente entropia em química. Vocês nunca ouviram falar isso em química, não? A entropia é uma grandeza que a gente acaba trabalhando muitas vezes na química. Tem outra questão aqui que trabalha com entropia, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tinha uma aqui que explicava o que era entropia. Vocês nunca ouviram falar de entropia, não? Entropia é uma grandeza que mede o grau de desordem no sistema de partículas. Quanto maior a entropia, mais desordenado está o sistema de partículas. A entropia, ela prevê na termodinâmica uma ideia de que alguns sistemas não são reversíveis. Na termodinâmica, ela trabalha com muita irreversibilidade. A partir do momento que um sistema ocorre no sentido espontâneo, você não tem como voltar espontaneamente para o estado natural.
não é como se fosse uma terceira lei, é como se fosse um prolongamento da segunda lei, entendeu? Como se fosse um prolongamento da segunda lei. Então, vamos lá, galera. Ó, vamos lá. Segundo Sadi Carnot, a limitação das máquinas térmicas ocorre por quê? As máquinas térmicas realizam trabalho mecânico, a letra A, ela não está ligada à ideia de Sadi Carnot, vão fazer por eliminação. Utilizam transformações adiabáticas, não é isso que explica o rendimento, não poder obter rendimento 100%, contrariam a lei de conservação de energia. A primeira lei é uma lei de conservação de energia, então não seria essa a resposta também. Funcionam com uma temperatura igual à da fonte quente. Se você tiver uma máquina funcionando com a temperatura da fonte quente, ela não vai nem funcionar. Então, isso não explica o rendimento de 100%. Na verdade, a resposta que melhor explica isso daí é a letra D mesmo, galera. O que acontece? Se você tem um rendimento de 100% na máquina, se você tiver um rendimento de 100%, por que você falou? Você ia marcar? Exatamente. Por quê? O que significa você ter um rendimento de 100% numa máquina térmica? Você não pode ter a fonte fria. Você só vai ter a fonte quente. Só que sem a fonte fria, não tem máquina térmica. Então, na verdade, a resposta certa é a letra D. Se você tiver uma fonte térmica com 100% e ter a fonte fria, você vai quebrar a lei de conservação de energia. Para uma máquina térmica funcionar, ela não pode ter um rendimento de 100%, porque ela vai jogar calor para a fonte fria. Beleza? Oi? Gabarito, a letra B? B é o quê? Produz aumento de entropia? Não. Realmente produz aumento de entropia, mas não sei o que isso está a ver com essa situação aqui do 100% de rendimento. Eu marcaria a letra D. Eu marcaria a letra D. Questão número 5, vamos fazer essa para fechar, então. Então, galera, segundo Sofia, o gabarito é letra B, mas eu marcaria a letra D. Um motor de combustão interna utilizado para transporte de pessoas e cargas é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas: admissão, compressão, explosão, expansão e escape. Essas etapas, os volumes dos motores a gasolina, a mistura de ar e combustível que entra em combustão por causa de uma centelha elétrica. O que é centelha, galera? A centelha é aquela faísquinha que tem na vela aí, ó. Então, galera, ele deu esse ciclo aí, onde você tem o ciclo de um motor de combustão interna, e ele vai perguntar o que para a gente? Ele vai perguntar, para um motor descrito, qual é o ponto do ciclo onde é produzida a centelha da vela? Hein? Qual é o ponto onde a faísca é produzida? Oi? Ponto C ou ponto D? É um desses dois. Eu quero que vocês pensem aí qual dos dois que é. É um desses dois. Ou ponto C ou ponto D, que ocorre a faísca. Com certeza vocês ficariam em dúvida entre esses dois. Qual que vocês marcariam? Ponto C ou ponto D? Ponto D? Vocês marcariam ponto D? Eu marcaria o ponto C. Porque primeiro, olha só, você tem... olha só, eu nem sei se é essa a resposta certa, não. Mas eu marcaria o ponto C, eu vou explicar por quê. Talvez a resposta seja o ponto D, mas para mim a resposta certa é o ponto C. Eu vou explicar por quê. Olha só. Entrada de combustível. Aí o pistão começa a comprimir a mistura. Nesse ponto aqui, se a faísca ocorrer nesse ponto, o que vai acontecer? A mistura vai explodir. Antes de você... O que faz expandir o pistão? O aumento da pressão. Então, a pressão tem que fazer o que primeiro? Aumentar. Esse aumento de pressão vai fazer o quê? Empurrar o pistão. Então, é isso aqui, ó. O motor está funcionando. Quando você comprime a mistura, explodiu. Quando o gás explode, ele vai gerar uma fumaça muito quente e esse aumento de pressão é que empurra. O que a gente quando a gente começou a falar de trabalho, vocês lembram? O que eu falei a vocês? Galera,
Os caras, quando criaram a máquina térmica, eles perceberam que uma alta pressão pode fazer o quê? Empurrar, não é isso? Realizar trabalho. Então, a ideia é o quê? Quando você pega e comprime essa mistura até aqui, nesse ponto aqui, esse pico de pressão é gerado exatamente pela queima da mistura. E depois que você sobe bastante a pressão, aquilo começa a empurrar o pistão para baixo. Entendeu? Então, para mim, eu nem sei qual é a resposta que está aí no gabarito. Para mim, a explosão acontece aqui. Ó, admissão, compressão. Explodiu. O que aconteceu com a pressão após explodir? Aumentou e esse aumento de pressão faz o que com o pistão? Empurra ele para baixo, aumentando o quê? O volume, aliviando a pressão. E depois você joga essa mistura fora. Beleza? Então, esse aqui é o motor 4 tempos clássico de um carro. Essa é a resposta certa mesmo, Vitor? Letra C? Então é isso, meus queridos. Semana que vem a gente faz mais exercício. É uma matéria bem mais teórica. O quê? Qual questão? Então, na verdade, não é isso aí está se referindo a de Carnot se refere à segunda lei. Se você obtiver um rendimento de 100%, você contraria a lei de conservação de energia. Vitor, não vou conseguir te ajudar agora não, mano. Tem que correr para academia. Eu vou treinar, na verdade, já estou até atrasado. Minha esposa vai ficar puta comigo. Ela que está me ligando aqui, quer ver? Tenho certeza que é ela, não falei. Não sei, Ju, por quê? O simulado está grampeado, não? Soltou o grampo, será? Você está na academia? Ah, então não vou também, não. Que bom que você não vai. Grande incentivo. Não, então tá bom, tô indo para casa. Acabei a aula agora. Então tá bom. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau, galera. Tamo junto. Beijo. Não, tá show, não tem problema não. Cara, não deve ter sobrado simulado, não é possível. Não, esse aqui é o 8. Que é grampeador? Onde está o grampeador aqui? Não, esse não é grampeador, não, esse é o microfone. Mano. Será que o Ronaldo guardou esse simulado 9 que sobrado, mano? Até o 7. Mas era para ter aqui, Juju. Aqui, o gabarito tá aqui, ó. Sobrou esse. É, eu mandei fazer menos, capaz de ter sobrado só isso. Tchau, meu amor. Raiz mandou a foto até hoje, hein, bicho? De quê? Quer? Só que eu tenho que correr agora. Aqui, ó, Júlio, um monte aqui, ó. Falei com você. Quer? Quero ver, hein? Tchau, tchau, meninos. Tamo junto. Até mais tarde. Ô, Raíssa, tu já fez matrícula já? Você vai fazer Enem? Vai não? Você vai fazer mais qual prova? Só o Enem? Enem ou UERJ? Até mais tarde. Tá bom? Cara, não é possível, mano. Tinha simulado pra caralho. Não pode. Pode. Tudo simulado 7. Caralho, mano, será que acabou? Só se o pessoal que veio na aula de ano pegou. Aham. Tchau, tchau. Oi, Paulinho. Só vi sua resposta agora. Então, estou falando exatamente isso aqui. Não estou achando simulado, não. Mas eu vou mandar lá no grupo. Qualquer coisa eu imprimo para você depois. Tá bom, obrigada. Eu imprimi muito. Não veio todo mundo fazer, não. Eu acho que tem o pessoal pegando aí. Guardou. Deixa comigo. Depois eu vejo com você. Show.